Queridos amigos, irmãos, nós na mensagem anterior falamos sobre Estevão, o homem que nasceu, viveu, morreu e saiu daqui com Jesus. Deixamos o versículo 58 do capítulo 7 de Atos, uma curiosidade para tratarmos nesta mensagem. Qual foi o assunto que nós deixamos em aberto? Eu quero reler mais uma vez o capítulo 7, verso 58 de Atos, que diz o seguinte: E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. No momento quando apedrejaram Estevão, a Bíblia diz que eles depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, o que nos informa que este jovem chamado Saulo, uma figura de grande reputação, ele estava ali comandando aquela turma de vadios que acabaram matando Estevão a pedradas. Mas quem realmente era Saulo? A Bíblia Sagrada nos informa, ainda no capítulo 8, versículo 1 a 3, capítulo 1, ou seja, capítulo 8, verso 1 e 3 de Atos, o seguinte: E também Saulo consentiu na morte dele. Muito claro o texto quando diz que Saulo consentiu na morte de Estevão. Ele deu a sua palavra de aval naquele momento, o seu consentimento para que Estevão fosse apedrejado. Quem realmente era este homem? Olha o que diz o versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Era uma fera indomável, este homem chamado Saulo. A Bíblia Sagrada ainda registra que Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus, mas antes de encontrar-se com Jesus, ele mostra a ferocidade do seu coração. O capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte, Atos capítulo 9, verso 1, E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes, e o verso 2 diz, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita ou algum crente, quer homem, quer mulher, os conduzissem presos a Jerusalém. Mostra mais uma vez que esta fera indomável estava disposto a matar os crentes, a prender os crentes, a bater nos crentes, a perseguir com toda ferocidade os salvos naquela época. Mas o verso 3 diz que Paulo, no caminho, indo para Damasco, teve um encontro com o Senhor Jesus. Diz o seguinte, e indo no caminho encontrou, ou seja, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Saulo estava indo para Damasco com aquela fúria, aquela veemência, aquele veneno no coração, pronto para executar os crentes. E de repente, uma luz o cerca. Jesus é a luz que veio a este mundo. Portanto, ele estava cercado agora pelo Senhor Jesus. Ainda nos informa o verso 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti, Paulo, está esmurrando contra a ponta de faca. Portanto, Jesus aparece a Saulo naquele momento, e Saulo trêmulo cai por terra, cego, sem poder ver absolutamente nada, e naquele momento Jesus lhe surpreende dizendo, Saulo, Saulo, qual a razão pela qual tu estás me perseguindo? Mas Paulo não estava perseguindo Jesus? Ele estava perseguindo a igreja? Estava perseguindo os cristãos? Querido, Jesus está na igreja.
Jesus habita nos salvos que estão nas igrejas. Jesus é o Senhor deles. Portanto, quem persegue aos salvos, quem persegue aos crentes, persegue o Senhor Jesus. Portanto, Saulo, melhor dizendo, é surpreendido naquele momento por Jesus, acusado de que ele estava perseguindo os salvos, perseguindo a igreja do Senhor Jesus e, obviamente, perseguindo o próprio Jesus. E ele faz uma pergunta importante naquele momento: Senhor, quem és? Ele que estava agora disposto a fazer a vontade daquele que lhe apareceu. E Jesus lhe apresenta dizendo: eu sou Jesus, o Filho de Deus. Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Que mensagem dura para o coração do perseguidor desta fera indomável. Mas agora ele estava caído sobre terra. Ele agora estava prostrado sobre a terra. Ele estava agora aos pés do Senhor Jesus. Ele agora ouvia a voz do próprio Jesus que lhe acusava de perseguidor, e ele não podia negar o fato, porque diz que ele estava em posse de uma carta de autorização que lhe dava o direito de prender os crentes, de arrastar os crentes, levá-los a Jerusalém aprisionados e maltratados. Mas agora, confrontado com o Senhor Jesus, este homem chamado Saulo estava diante da verdade. O que Paulo teria que fazer, melhor dizendo, o que Saulo teria que fazer agora. O seu nome depois foi mudado para Paulo, mas ainda aqui Saulo, esta fera indomável, esta fera de coração duro, de coração terrivelmente incrédulo contra o Senhor Jesus. O que será que Paulo ou Saulo fez a partir deste momento? Nos informa, queridos amigos, os versículos 17 a 19, que Paulo aprendeu uma grande lição. Quero ler os versos 17, 18 e 19. E Ananias entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. O versículo 18 diz: E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Olha o versículo 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Jerusalém. Paulo agora um cristão. Paulo agora uma pessoa transformada. Paulo agora que teve um encontro com o Senhor Jesus. O seu coração é mudado, sua natureza é mudada, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus propósitos foram mudados. Saulo havia passado por um profundo arrependimento. Era agora ele uma nova criatura. Se Deus permitir, na próxima mensagem, nós veremos algumas palavras de Paulo, que anteriormente chamado Saulo, agora transformado pelo poder de Deus, o que ele escreveu e deixou para nós na palavra de Deus. Eu quero terminar mais uma vez orando e pedindo: não saia daqui sem Jesus. Paulo agora estava pronto para sair deste mundo, sair deste corpo, mas sair com o Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, pela grande oportunidade que temos de estar pregando a Tua palavra, dando aqui, ó Deus, esse grito de alerta aos mortais como eu, para que não saiamos daqui sem o Senhor Jesus. Que este apelo seja aceito, ó Deus, que este apelo seja atendido, que pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador venham voltarem-se para Ele, recebendo como Senhor e Salvador das suas vidas, assim como Saulo e milhares de pessoas ao redor do mundo fizeram. Guarda as nossas vidas, nós oramos com gratidão no coração,
no precioso nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu querido amigo e irmão, eu te aguardo na próxima mensagem para vermos o resultado da vida deste homem chamado Saulo, depois que teve um encontro com o Senhor Jesus. Deus te guarde. Até lá, se Deus nos permitir.